Então tá bom, Deus abençoe, gente. Bom dia, graça e paz, amém? Amém. Que alegria, gente, que dia bonito o Senhor preparou. Ontem, o final do dia, estava chuvoso, eu falei, pronto, amanhã cedo vai estar chovendo, vai estar cinza, e crente é de açúcar, parece, né? Meu Deus do céu, mas graças a Deus o Senhor nos presenteou com um dia de sol, mas se tivesse chovendo, ia estar todo mundo aqui também, não é verdade? As cobertas não iam nos vencer, nesse pequeno frescor que o Senhor nos permitiu ter. Amém, gente. Gostaria de fazer uma oração com vocês para a gente começar, para a gente voltar nossos olhos para o Senhor, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Mais uma vez nós louvamos o seu nome, porque as suas misericórdias nos encontraram e nós somos tão gratos por isso, Senhor. Nós pedimos que nosso coração esteja aberto, que teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor. Mesmo se nós chegamos aqui com o coração endurecido, com a mente enrijecida, que teu Espírito Santo poderoso trabalhe em nós e que a tua palavra faça aquilo que ela sabe fazer muito bem. Separe dentro de nós os nossos sentimentos, da nossa razão, que nós consigamos sair daqui enxergando de uma maneira diferente, que ela venha como um espelho diante dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar como nós podemos nos parecer mais contigo hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Foi uma celebração esse amém, né? Amém, aleluia. Gente, vocês já tiveram a experiência, eu acredito que isso é geral, acho que todo mundo já viveu isso, de você dormir tão profundo, numa posição desconfortável, mas estava tão cansado que você dormiu profundo. E daí você acorda e fala, foi amputado o meu braço. Ai, meu Deus do céu. Aí você pega assim, tem que pegar com o outro braço e colocar assim, e daí começa a sentir formigando de volta, sabe? Deve ser, ai, meu Deus do céu, chega a doer assim, né, as pontas dos dedos, quando começa, mas não é uma sensação horrível? Meu Deus, tipo, você fica tipo, meu braço não está respondendo, a perna, o pé, se dormiu de um jeito. Principalmente se a gente dorme assim, né, com o braço para trás da cabeça, a circulação ali, tipo, já era, e daí você não sente mais. Mas é uma sensação horrorosa, não é? Quem acha que é uma sensação horrorosa, levanta a mão. Tanília, é tão bom ver você aqui. A hora que o pai falou do aquarela, esse e-mail só ganhou porque a Tanília está aqui. Só que fique claro, que meu Deus do céu, né? Mas então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dormência, vamos dizer assim. Mas antes, eu queria passear com vocês um pouquinho pelo Antigo Testamento. E não sei se vocês fazem isso quando vocês estão lendo a Bíblia, mas eu costumo, isso foi uma coisa assim, muito do meu pai também. Eu costumo me imaginar na cena. Estou lendo aquela cena, era dentro do palácio do rei Salomão. E daí eu me vejo, as paredes douradas, tal. Daí eu já imagino as roupas. Como que era a capa de José. Na minha cabeça ela é de um jeito, talvez seja diferente na sua, de outra pessoa. Mas eu geralmente imagino o que está acontecendo e, por vezes, eu procuro me colocar no lugar daquela pessoa para... Por que ela falou isso? Por que ela pensou isso? Coisa mais estranha, será que eu agiria desse jeito? A gente fala mal de Eva, né? Principalmente a mulherada, Eva, infeliz. Mas quem sabe no lugar dela você já parou para pensar, se você estivesse no lugar dela, eu faço isso. Então é um hábito legal da gente ter, porque assim a gente consegue aplicar a palavra na nossa vida e às vezes até ter um pouco de compaixão, porque aqueles que estão lá na Bíblia eram seres humanos também, né? Então às vezes a gente descasca eles, mas talvez no lugar faríamos a mesma coisa. E uma coisa que me irrita profundamente na Bíblia, não sei vocês, é o povo de Israel no meio do deserto. Jesus Cristo, eu falo, Senhor. O Senhor teve muita misericórdia deles e olha que mesmo assim ele julgou eles já imediatamente em algumas situações, mas era difícil. Só que a gente vê que eles tinham um padrão muito, não justificando o que eles faziam, tá, gente? Não justificando. Mas eles tinham um padrão muito elevado da forma de se viver. Então, se você vai ler ali Levíticos, por exemplo, você vai ver quantas leis existiam. Leis de como deveria adorar ao Senhor. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente chega aqui na igreja, bom dia, meu irmão, aleluia, começa a cantar e a gente adora ao Senhor dessa forma. Mas existia todo um processo para adorar ao Senhor naquela época. Não era assim simples como é hoje. Né? Fora isso, tinham muitas leis relacionadas à sociedade, à convivência entre eles, desde como tratar um criminoso, como que a gente vai resolver esse crime, até, vocês sabem, pasmem, como tampar seu cocô. De verdade. Tinha escrito lá, Deus falou
que eles deveriam fazer de uma forma específica, porque ele passeava no meio do acampamento. Então, não era para ficar deixando as coisas expostas. Fora isso, era uma questão de saneamento, né? A gente vê hoje em dia o quanto é importante, quantas doenças se tem em lugares onde não há saneamento e fica lá tudo exposto. Então, Deus, ele pensou, mesmo que as pessoas não soubessem, mesmo que a ciência não estivesse tão desenvolvida, Deus sabia o que poderia causar doenças no ser humano que ele mesmo criou, né? Então, ele fez muitas leis que a gente às vezes fica assim, nossa, que coisa estranha, a Bíblia falando sobre isso, mas Deus sabia porque ele estava falando. A questão é, dentro dessa sociedade, dentro de todas essas leis e regras, existiam duas pessoas, eu vou pegar essas duas que são contrastantes hoje, que era o homem mais honrado do acampamento e o ser mais desgraçado do acampamento. Vamos falar sobre esses dois hoje. O homem mais honrado do acampamento era o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes, em geral, eles tinham uma roupa diferente das outras pessoas. Uma roupa honrosa. Todo mundo sabia quem eles eram. E, especialmente, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa especial, ele tinha um peitoral especial, com 12 pedras preciosas cravadas. Ele ia entrar na presença do Senhor uma vez ao ano e ele colocava uma tiarinha, uma faixinha aqui na cabeça, de ouro, onde estava escrito Santo ao Senhor. Na roupa dele, na borda da roupa, tinham sininhos, quando ele entrava na presença do Senhor, que faziam barulho para que quem estava de fora soubesse que ele estava vivo diante da presença do Senhor. E se ele não estivesse santo ao Senhor, como estava na sua testa, ele morria. E aí já deixavam uma cordinha pendurada na roupa dele, porque ninguém podia entrar para pegar, tinham que puxar ele de lá. Porque o ambiente onde ele entrava era um ambiente da glória e da presença de Deus. E ele precisava estar santo ao Senhor, de verdade. Ele tinha que estar puro, 100% puro, ou ele seria consumido. E aí a gente vê que a Bíblia vai falar de como eram consagrados esses sacerdotes. Então eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Levítico, capítulo 8. Esse capítulo todo vai falar sobre todo esse processo de consagração. Tinham várias etapas. Mas eu vou focar com vocês aqui no versículo 23 e 24, que é o pedaço que a gente quer focar hoje, tá? Então, começa assim. E Moisés o matou. Matou quem? Um animal, tá? Não é a pessoa. Pegou um pouco do sangue e colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão, que era o sumo sacerdote ali naquela época. Depois, ele apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Olha que específico. Por quê? Na ponta da orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé direito. Primeiro que o lado direito na Bíblia, ele fala sobre autoridade e bênção. Então, quando um pai ia abençoar seu filho, era mão direita sobre a cabeça. A gente vê, né, que Jesus ele está à destra do Pai. À esquerda, brincadeira, nada a ver, gente, nada a ver. Não foi político isso que eu falei, é a palavra do Senhor que está falando, né, que Jesus está à destra do Pai, enfim. Fora isso, a orelha especificamente falava de ter os ouvidos consagrados, santificados, purificados para ouvir a voz de Deus. A mão, você já conseguiu se imaginar sem os polegares? Onde estão? Aqui estão, né? Onde estão os polegares? Eles servem para a gente conseguir pegar coisas. Sem o polegar, Jefferson, seu trabalho já era. Você já se imaginou sem os 2 polegares da mão? Vocês sabiam que quando um povo dominava o outro, alguns povos, eles cortavam os polegares das mãos e dos pés do exército inimigo? Porque ele impossibilitava aquele exército de segurar a espada novamente. Então, o polegar ele é muito importante para a gente servir, para a gente lutar, para a gente se defender, para fazer qualquer coisa. Até um soco sem o polegar, imagina um soco sem o polegar, nem tem força. Então, ele é muito importante. E do pé, ele dá equilíbrio para o nosso corpo e direção para o nosso corpo. Então, era intencional da parte de Deus que fosse consagrado o ouvido, os polegares das mãos, dizendo, tudo que você fizer, todo o seu ato de serviço,
é consagrado ao Senhor e todo o seu caminhar, toda a sua direção é consagrada ao Senhor. Então, não era em vão. Quando você vê essas coisas, pesquisa, porque é bem legal. Você vai ver que vai ser mais interessante sua leitura bíblica. Bom, falamos ali do ser mais honrado. Agora vamos para o ser mais terrível, assim, desgraçado Gente, desgraçado não é palavrão, tá? Se você está espantado, não é. Desgraçado é sem a graça, tá? Então, tipo assim, Deus derramou a graça sobre um ou outro sem graça, é desgraçado. Se você faz piada e ninguém ri, brincadeira. Não cabe nesse contexto. Ó, agora chegou em alguns agora a piada. Ó. Aí. Muito bem. Então, o segundo ser era o leproso. Leproso era uma pessoa que ela tinha uma doença de pele, que era avaliada por quem? Pelo mais honrado do acampamento. O sacerdote, ele funcionava como um médico naquela época também. Então, Deus, ele coloca descrições de doenças que ele deveria avaliar e falar assim, puxa, essa mancha dessa cor, nessa textura, por esse tempo, é lepra. É lepra, e o que acontecia quando a pessoa era diagnosticada ali com a lepra? Ela tinha que ser isolada do acampamento. Isolada. Ela não podia mais ficar junto com as outras pessoas, porque era uma doença contagiosa. E fora isso, a gente vai ler Números 12, 1 e 2. Números 12, versículo 1 e 2. Não é esse versículo, gente. Eu falei o versículo errado. É Levíticos 13, 45 e 46. Perdão. Levíticos 13, 45 e 46. Diz assim, ó. Quem sofrer de lepra, rasgará suas roupas, deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará, impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Que triste vida, não é verdade? Já está doente, já não é legal ficar doente. Mas, além de tudo, as pessoas já saberem que você tem uma doença, você ia ser visto de longe, por causa da roupa que você vestia, que não era nenhuma roupa, era um trapo. Porque estava todo rasgado. Você tinha que rasgar a roupa. Você não tinha o direito nem de pentear seu cabelo para se sentir com a autoestima um pouquinho mais elevada. Tinha que andar descabelado. E se não bastasse tudo isso, você tinha que gritar quem você era. Impuro. Para que as pessoas não fossem contaminadas com aquela doença que tinha em você. Pensa que situação horrível. Situação horrível, né? E aí a gente vê que a lepra, ela era tida muito como maldição naquela época bíblica, no Antigo Testamento. Então, a gente vê pessoas que foram amaldiçoadas com a lepra. Então, a primeira foi Miriam. Vamos abrir agora, sim, em Números 12, e vamos ler versículo 1 e 2. Números 12. Então, nós vemos que Miriam, ela murmura, e ela é orgulhosa naquela situação. E olha só, Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Então, a gente vê que daí Moisés vai lá e intercede por ela e ela fica leprosa por um pequeno período de 7 dias e depois ela pode ser purificada e voltar à comunidade. Então, ela recebe como uma punição a lepra. O segundo é Geazi. Eu vou contextualizar a história aqui para vocês. Geazi, ele era servo do profeta Eliseu. E uma vez veio um homem de uma outra terra chamado Naamã e ele estava leproso. E ele pediu, por favor, ele ouviu uma menina falando que o profeta poderia curá-lo. Então, ele vai até o profeta Eliseu para ser curado da lepra. Resumindo a história, o profeta Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele, depois de resistir, vai e mergulha essas 7 vezes e é curado da lepra. Só que daí ele fala, o que eu posso, profeta, te entregar para agradecer, que oferta eu posso te entregar? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos valores, eu vou te entregar tanto. E o profeta fala, de jeito nenhum,
Não fui eu que fiz isso. Quem fez foi o Senhor. Eu não quero dinheiro nenhum seu. Pode ir embora, abençoado, você foi curado. Só que Eliseu tinha um servo chamado Geazi. E aí, vamos ler lá, 2 Reis 5, do 20 ao 27. Vai contar o que esse abençoado e super inteligente fez. 2 Reis 5, 20 ao 27, diz assim, ó. Mas Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Ai, meu Deus. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em suas sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta para fingir que nada estava acontecendo, né? E escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: onde você estava, Geazi? Parece Deus perguntando para Adão, né? Cadê você, Adão? Não tive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar com você? Essa definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Ai, ai, ai. O bicho pegou. A ganância mordeu Geazi e ele foi amaldiçoado com lepra. Ele tentou o Senhor, mas, gente, esse não aprendeu nada. Ele andava com Eliseu, gente. Eliseu foi usado para ressuscitar a gente. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do servo. E ele abre o olho e vê um monte de anjos de fogo em volta deles, um exército protegendo. Como é que cai numa dessa, gente? Por dinheiro? Pelo amor, né? Enfim, não julgueis. 2 Crônicas 26... 2 Crônicas 26, versículo 16 ao 21, ele vai contar a história do rei Uzias, que foi o terceiro amaldiçoado com a lepra. O que aconteceu? O rei Uzias estava tudo bem, até que um belo dia, lembra que o sacerdote tinha que passar por toda uma purificação para chegar diante do Senhor? O rei Uzias achou que não precisava, que estava tudo ótimo, não precisava fazer isso não. O que ele faz? Ele pega um incensário e ele vai: eu posso chegar aqui diante da presença do Senhor desse jeito, como eu quero, eu posso, eu consigo, tal. Cheio de orgulho, cheio de si. E os sacerdotes: não faça isso, tentaram parar ele de todo jeito, e ele não, ele nem aí, ele foi. Agora olha lá, versículo 16, Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor não o honrará. O sacerdote Azarias foi atrás dele com os outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O Senhor o havia ferido, olha só. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então ele, por orgulho, ele se tornou poderoso, agora eu posso, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim que funciona. Porque o Senhor tem as suas leis, o Senhor tem as suas regras. Você está desobedecendo ao Senhor. E ele foi ferido de lepra. Então a gente vê 3 casos. Um de murmuração contra a autoridade,
e orgulho também, né? O outro por ganância, e esse terceiro por orgulho, e os 3 amaldiçoados com lepra. Agora, falando especificamente a respeito dessa doença, hoje, né, a gente sabe que tem um outro nome, que é a hanseníase, e que se trata de uma doença que ela faz manchas avermelhadas ali na pele, ou esbranquiçadas ali, e ela tira a sensibilidade dos membros, das pontas dos dedos, até o ponto de ir se desfazendo. Hoje em dia não é tão comum a gente ver as pessoas com isso, né? Mas ela não é facilmente transmitida mesmo, porque a maior parte das pessoas já tem uma imunidade contra a hanseníase. Apesar disso, quem tem tratamento com antibiótico. Então, não é uma coisa comum a gente ver alguém com essa doença sem estar sendo tratado. Mas é interessante essa coisa assim que ela tira a sensibilidade, né? E Deus colocava exatamente essa doença como maldição para essas pessoas. E por que a gente está falando sobre lepra? Por que a gente está falando dessa doença? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter o seu nível de dor aumentado. Sabe quando você chega no médico, daí ele fala assim, qual que é o nível de dor de 1 a 10? Ah, é 8. Nossa, tá forte essa dor. Eu passei por um parto normal. Então, antes o que era 10, agora é 6. Tipo assim, não tem como eu continuar tratando como 10, depois do parto normal, eu acho que o meu nível de dor foi muito elevado. O meu 10 virou um nenenzinho perto da dor que eu passei. Então, agora não é qualquer dor. Se eu falo que eu estou com dor, estou virando minha mãe. Minha mãe é assim, se ela falar que ela está com dor, ela está com dor, tem que levar ela para o médico. Tanto que a última vez não foi que ela falou, Cris, ela me contou essa semana essa história da fresca. Cris, esperei você acordar, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, eu preciso ir para o médico. Eu estou com muita dor. Bem assim, gente. Eu estou com muita dor. E se eu estou sentindo dor e eu estou te falando, é porque é sério. Chegaram lá, ela teve que ficar internada, tirar a vesícula, porque ela realmente estava com muita dor. Só que assim, plena. Essa é ela. Então, pensa o nível de dor elevado dessa mulher, né? Ela, assim, aguenta muita dor. A Ju também, né? A Ju tem bastante dores, então o nível de dor dela é elevado. Agora, gente, a gente sabe que não sentir dor é uma doença neurológica, né? Não é a lepra, mas é uma outra doença, e ela é perigosíssima. Por que essa doença é perigosíssima? Porque a dor, ela quer dizer que a gente está saudável, que a gente sente um perigo. Quando você coloca a mão no fogo, você tira por quê? Porque dói. Se não doesse, a gente estava lá. Adolescente, então, que gosta de se mostrar para os amigos, olha o que eu consigo fazer com o fogo, né? Ia estar lá direto. Quebrar pé, essas pessoas que têm essa doença que não sente dor, se quebram com facilidade, porque a gente se bate e sabe, eu não posso bater mais desse jeito aqui, porque senão eu vou me machucar. E essa pessoa não sente dor, então ela continua fazendo. Então leva a fraturas gravíssimas, porque a pessoa não está sentindo dor, até a amputação de membros, porque ela foi até muito além do que o corpo poderia suportar, apesar dela não sentir dor. Então isso é uma doença. E hoje a gente está falando a respeito dessas doenças de falta de sensibilidade, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos curar. Para nos curar em nome de Jesus. E vamos falar rapidamente sobre 2 situações que nós, como cristãos, enfrentamos, que são muito semelhantes à lepra. A primeira é a falta de sensibilidade ao próximo. Quando eu entendo que eu e o meu irmão somos o mesmo corpo e eu não sinto a dor dele, quem está doente? Eu estou doente. Se eu não sinto a dor do meu irmão, que é o mesmo corpo que eu, tem alguma coisa errada comigo? Não está normal? A gente tem falado bastante sobre isso, sabe aonde? Na sala de oração. Por quê? Porque a sala de oração é um ambiente de intercessão. Intercessão é quando eu olho para a pessoa que está sem forças para clamar por si mesma, ou uma pessoa que está clamando sozinha, dando um grito sozinha, e eu dou a mão para ela, e eu grito com ela diante do Senhor. É quando eu olho a mãe que perdeu o filho e eu, ao invés de eu falar assim, Senhor, abençoa aquela mãe e traz consolo, eu me coloco no lugar dela como se eu tivesse perdido meu filho e eu oro ao Senhor, a oração daquela mulher, com aquela dor que ela está sentindo, ou pelo menos o que eu consigo imaginar do que seja essa dor. Sabe, é a gente olhar para um país que está sofrendo perseguição e falar, meu Deus, eu estou sofrendo perseguição. Eu estou sofrendo perseguição. Eles estão sofrendo, eu estou sofrendo. Senhor, eu não aceito isso. Não pode ser assim. É isso que é intercessão.
Não é eu erguer minha mão para o céu e falar, ai, Senhor, abençoa, cuida, protege, guarda. Não é assim. Intercessão é você se colocar no lugar do outro, para fortalecer a oração, ou até daquele que nem sabe o que orar. E você, como conhece o Senhor, e você que como conhece a palavra, vai orar por ele, vai orar no lugar dele. A gente não está mais intercedendo, gente. Que igreja somos nós? Se a gente não consegue sentir a dor do nosso irmão que está sofrendo. A gente está com lepra, vocês entendem? A gente está com lepra se a gente olha só para a nossa dor. Se a gente vem para um ambiente de oração e só consegue pedir pelas nossas finanças. Isso é ganância igual a do Geazi. Se eu não consigo olhar para o meu irmão e ver o quanto está doendo nele, não importa que Naamã era sírio, importa que Deus quis curá-lo. Geazi poderia ter ficado feliz porque o Senhor quis curar um sírio, olha que coisa. Ele preferiu ir lá pedir dinheiro por isso. A gente não pode agir dessa mesma forma. Vim para a oração, vim para o culto e ficar, Senhor, me abençoa, me ajuda. Sim, gente, a gente pode orar por nós, mas a gente só está orando por nós. A gente só está pedindo por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, só pela nossa casa, só pelo nosso futuro, só pelo nosso destino. Enquanto o corpo de Jesus está com dor, e a gente não está sentindo. Isso não é certo, isso não é normal. A gente vê, gente, Jesus contando a parábola do bom samaritano, e é interessantíssimo, porque passam 2 homens reconhecidos pelo povo nessa parábola. Um sacerdote, que a gente acabou de ver o que era um sacerdote, e um levita, que servia na casa do Senhor. Ambos passam por um homem ferido no meio da rua. E eles cruzam para o outro lado. Eles ignoram. E vem um samaritano que nem servia na casa de Deus e se compadece. E pega aquele ferido e paga lugar para ele ficar e trata das feridas dele. Quem foi o próximo? É isso que Jesus pergunta. Quem era o santo ao Senhor ali e quem foi o leproso naquele lugar? O sacerdote e o levita, apesar de serem consagrados ao Senhor, eram leprosos. Aquele homem caído é que teve sorte de não ter tocado neles, porque senão ele podia ser contaminado. Eles eram leprosos, enquanto que um samaritano foi lá e sarou as feridas dele e intercedeu por ele. Às vezes as pessoas de fora da igreja têm mais compaixão pelo próximo do que os de dentro da igreja. Não é certo isso, gente. Não é certo, não foi isso que Jesus ensinou. Esse não é o evangelho que a gente prega. Tem que doer muito na gente, tem que doer muito, senão dói. Nós estamos doentes. E a segunda situação de insensibilidade que nós temos sofrido é em relação ao pecado. Assim como eu falei ali da gente ir tolerando mais dor, conforme vai passando dor, a gente tem agido assim com o pecado. A gente deixa passar pela porta um pouquinho, aí tolera um pouquinho. Daqui a pouco a gente deixa passar mais um pouquinho e tolera mais um pouquinho. O nosso nível de tolerância ao pecado tem se estendido. E isso é lepra. Sabe por que isso é lepra? Porque Isaías 53 tem uma descrição perfeita do sacrifício doloroso de Cristo naquela cruz, 680 anos antes de Jesus sofrer. O profeta Isaías sentiu a dor do corpo de Cristo, a dor física do corpo de Cristo. E ele fala, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que foi que doeu tanto no corpo de Cristo naquele dia? Você acha que foram as chibatadas que ele levou, a coroa de espinhos que estava na sua cabeça, ou ele ser pregado em um madeiro? O que doeu em Jesus Cristo foi o peso dos nossos pecados. Foi isso que ele carregou naquela cruz. O sofrimento dele não era um simples sofrimento, a dor pela dor. Tinha um propósito no sofrimento de Cristo e era levar as nossas iniquidades. E se o meu pecado doeu tanto no corpo de Cristo, como eu convivo com o pecado? Como eu caminho? Como se o pecado fosse meu amigo? Se doeu tanto em Jesus, se fez o Pai olhar para ele e desviar seu olhar,
como eu convivo com isso, como se fosse meu amigo. A gente tem explodido em ira e acha que isso não é pecado, é obra da carne. Explosão de ira é obra da carne, é você sendo tomado pela sua natureza carnal. Enquanto que o fruto do Espírito, a longanimidade, devia estar transbordando de nós. A gente mente na cara dura e acha que a mentira não é um problema. Está tudo bem. Nós estamos nos identificando com Satanás quando nós mentimos, porque o Senhor fala que Ele é o pai da mentira e mente desde o início. Eu não quero parecer com o diabo. A gente está abrindo a porta um pouquinho mais a cada dia. Um pouquinho mais. Aumentando a nossa tolerância ao pecado. Deixando entrar na TV da nossa casa coisas que desagradam o coração de Deus, pelas quais Jesus morreu e sofreu. E a gente está convivendo com isso como se fosse natural. Isso é lepra. Isso é lepra. Não sentir o que doeu no corpo de Cristo. Me dizendo corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Mas se não está doendo em mim, o que doeu nele, eu estou com lepra. A gente precisa ser curado. A gente precisa ser curado. E hoje o Senhor quer nos trazer sensibilidade. Glória a Deus por isso. Na verdade, a gente foi sendo tomado por essa doença, né? E a gente vê lá, Isaías 64:6 diz assim, ó, estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. E quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas da árvore murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Esses trapos imundos que ele fala são a roupa do leproso. Literalmente a roupa do leproso, essa é a tradução. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. E os nossos atos de justiça, sabe aquilo que você faz de super bom, que você fala, arrasei, nossa, eu representei Jesus nisso que eu fiz? Trapo imundo. Trapo imundo. A boa notícia é que existe cura. A boa notícia é que em Cristo Jesus existe cura. Então, eu gostaria de ler com vocês Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Nós temos uma história que diz assim, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se a seus pés, agradecendo pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. E Jesus perguntou, eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem, levante-se e vá, sua fé o curou. Aqui nós vemos que haviam 10 leprosos e os 10 foram curados da sua lepra física, mas somente um foi curado da lepra. Só um voltou para dar glórias ao Senhor. E no final Jesus fala, levante-se, vá, sua fé o curou. Não era da lepra que Jesus estava falando, ele já tinha curado da lepra. A fé que o curou foi da lepra verdadeira. Você foi salvo dos seus pecados. A sua fé te curou de verdade. Jesus é capaz de nos curar hoje. Glória a Deus por isso. Agora, muito legal que Jesus ele fala para os 10. Vão indo e se apresentem ao sacerdote. Por quê? Falei para vocês que o sacerdote avaliava, né, se a pessoa estava doente ou não. E o sacerdote também era quem avaliava se ele fosse curado ou não. E daí quando a pessoa se apresentava, se ela foi curada da lepra, havia uma cerimônia feita para que ela fosse purificada e trazida de volta agora, né, para dentro do acampamento. E aí eu queria ler com vocês Levíticos 14, do 14 ao 18. A primeira etapa dessa cerimônia eu vou pular, tá? Depois você pode ler lá, Levíticos 14 inteiro vai falar sobre isso. Mas nós vamos ler do 14 ao 18 como que o leproso que foi curado era purificado
para ser trazido de volta. Então diz assim: depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite da palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. E desse modo o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Você, esse rato de Bíblia, pode pesquisar. Só existem 2 cerimônias onde as pessoas que estavam sendo apresentadas diante de Deus recebiam esses sinais. Na orelha, no polegar, da mão e do pé. Era quando ia ser ungido o sacerdote, ou quando ia ser purificado da lepra. O Senhor usa o mesmo ritual para trazer de volta aquela pessoa que foi tão humilhada, tão rejeitada, desprezada, olhada com nojo. O Senhor simbolizava como Ele ungia o sacerdote, Ele ungia aquela pessoa que foi curada. Aquela pessoa que antes era impura e rejeitada por todos, agora, ela também podia ouvir ao Senhor. Ela também podia servir ao Senhor e ela podia andar no Senhor. E aqui a gente ainda vê que ela recebe óleo, unção, poder do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, para ela poder servir ao Senhor em tudo que ela fizesse, para que ela pudesse caminhar no Senhor. É uma restauração completa daquela pessoa. Mas a gente vê que Jesus, ele não apenas nos cura da lepra e nos restitui à comunidade. Como lá em Apocalipse 1:6, João vai falar, ele faz de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Ele não faz de nós só curados e reintegrados, Ele faz de nós um reino de sacerdotes. Esse é Jesus. É isso que Ele faz. Não importa se eu não era um sacerdote, agora em Jesus Cristo eu sou curado e reino de sacerdote junto com os meus irmãos. Agora eu posso sentir a dor do meu irmão, agora eu posso me compadecer dele e agora eu não tolero o pecado, porque assim eu cumpro os 2 maiores mandamentos. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o que Ele odeia, eu odeio, o pecado. E eu amo ao próximo como a mim mesmo. E se dói nele, dói em mim. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento, meus queridos, e clamar para que o Senhor Jesus venha nos tocar com o seu sangue hoje. Que nós sejamos aqueles restituídos à comunidade nesse momento. Que nós sejamos aqueles que podem ouvir a sua voz novamente. A gente perdeu a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas hoje o Senhor, Ele nos resgata de onde nós estávamos, para que a gente possa novamente ouvir a sua voz. Nós podemos novamente servir ao Senhor, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso servir ao Senhor, porque Ele me cura, Ele me sela com seu sangue, Ele me unge com seu óleo. Todo o meu caminhar agora pode ser no Senhor. Toda a direção que eu tomar na minha vida, todas as escolhas que eu fizer, elas serão baseadas na vontade do Senhor agora, porque Ele me cura, Ele me sela com seu sangue, Ele me unge com seu óleo nessa manhã. Querido, nesse momento, se você percebe que você era desse que estava sem sensibilidade, se você estava se sentindo anestesiado, lembra do exemplo que eu contei no começo, sentindo um membro dormente? Se você se sentia esse membro dormente, e hoje você gostaria de uma oração, de receber aqui uma palavra da parte do Senhor, testificando isso que nós conversamos, durante essa canção eu te convido a vir aqui à frente. Sabe, declarando, Senhor, eu não quero mais ser esse membro dormente do corpo. Eu não quero mais ter essa insensibilidade ao corpo de Cristo. Aquilo que dói no Senhor, eu quero que doa em mim, quero que doa no meu coração. Então você tem liberdade para fazer isso, se você se sentir confortável. Se não, fique aí e fale, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa por ter agido dessa forma.
Aproveite esse momento para falar para o Senhor aquilo que está no teu coração. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Senhor, nós clamamos nessa manhã. Nós não queremos ser uma falsa igreja que acredita que te representa, mas na verdade está só sendo enganada. Nós queremos realmente ser o seu corpo nessa terra, Jesus. Nós queremos de verdade que os nossos passos sejam os seus passos. Que onde nós caminharmos, o que nós fizermos e falarmos, seja aquilo que o Senhor faria, te representando bem, Jesus, como parte do seu corpo. Por favor, Senhor, nós pedimos nessa manhã, aumenta a nossa sensibilidade. Aumenta a nossa sensibilidade, Senhor, a tua voz. A direção do Espírito não nos deixa ser enganados, Senhor, pela voz de Satanás, pela mentira do diabo. Em nome de Jesus, que nossos ouvidos sejam sensíveis para a tua voz, que quando o Senhor falar, o Senhor nos chamar, nós possamos reconhecer a tua voz e te obedecer, Senhor. Por favor, Deus, não nos deixa tolerar o pecado. Nós não queremos viver como esse mundo vive. Transforma nossa mente. Nós queremos ser como o Senhor é. Modifica, Senhor, hoje as nossas mãos, os nossos pés. Restitui, Senhor, a sensibilidade ao seu corpo. Restitui a sensibilidade a cada um de nós. Que a gente chore pelos nossos irmãos com a mesma dor que o Senhor sente, as mesmas lágrimas que o Senhor chora. Que nós possamos chorar, que doa dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser insensíveis. Não queremos ser doentes, leprosos, Senhor, impuros diante dos seus olhos. Nós queremos que o nosso coração seja santo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que você sinta de verdade em você tudo isso que a gente falou hoje. Sabe, que você sinta compaixão. Que você sinta nojo do pecado. Que você não tolere você pecar. Não é julgar o pecado do outro, é o teu. Não tolera teu pecado. Não deixa passar pela porta. Não deixa passar pela porta. Manda embora. Se fortalece no Senhor Jesus com as disciplinas espirituais. Vem na sala de oração, vem orar pelos seus irmãos, vem sentir a dor deles nesse dia, em nome de Jesus.
Senhor, eu abençoo meus irmãos essa manhã, que eles tenham uma semana cheia da Tua voz, Senhor, cheia de discernimento, que não falte Tua voz aos nossos ouvidos durante essa semana, que nós sejamos bons representantes do Senhor, por onde nós formos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não esqueça de passar ali, você que não colocou o nome de uma pessoa, para a gente estar orando, para que o Senhor alcance a vida. Mesmo que pareça impossível, nada é impossível para o Senhor, amém? Está lá o papelzinho, põe o nome, coloca dentro da caixa e nós vamos ver um milagre acontecer. Amém? Deus abençoe.